Olá, alunos e alunas, sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa primeira aula de ciências. Eu sou o professor Nivaldo Bernardo, gostaria de desejar as boas-vindas a todos vocês, né? Espero que a gente possa interagir bastante ao longo desse ano letivo sobre os conteúdos, né, da nossa disciplina, tá certo? E na nossa primeira aula de ciências, nós iremos aprender sobre a estrutura e as camadas da Terra. Não sei se vocês já pararam para se perguntar, se questionar como o nosso planeta Terra ele está organizado. Como é a estrutura, né, desse planeta? Não sei se vocês já pararam para se interrogar, né, se perguntar sobre isso. Então, é sobre esses assuntos, sobre esses questionamentos que iremos comentar e aprender nessa primeira aula. Então, inicialmente, falando sobre a estrutura da Terra, nosso planeta ele tem a forma aproximada de uma esfera, ou seja, de uma bola. Mas é importante dizer que, apesar de apresentar essa forma aproximada de uma esfera, a Terra ela é levemente achatada nos seus polos, né, nas suas extremidades, tá? Mas esse achatamento ele é imperceptível, ou seja, ele não é possível ser percebido a olho nu, tá? E quando estudamos a estrutura da Terra, é importante analisarmos e considerarmos não apenas a estrutura externa, né, desse planeta Terra, mas também o que esse planeta ele tem no seu interior, né? Quais são as partes que é dividido. Então, é sobre isso que iremos comentar um pouco nessa nossa aula também. Então, em relação a essa estrutura interna do planeta Terra, ela pode ser dividida em três partes, que são a crosta terrestre, quando vocês podem observar nessa imagem, né, que é a parte mais externa, tá certo? Em seguida, temos o manto, tá? Que é uma parte que está ali intermediária, né, entre a parte mais externa, que é a crosta, e a outra, que é a mais interna, que no caso é o núcleo. Esse núcleo ele ainda é dividido em duas partes, um núcleo chamado de interno e um núcleo externo. Então, essas são as três partes em que a Terra, né, que a Terra possui quando estudamos a sua estrutura interna, né? Então, resumindo, a Terra ela é estruturalmente organizada em crosta, que é a camada mais externa, né? Manto, que é uma divisão aí, uma parte intermediária, e a parte mais interna a gente chama de núcleo. Esse núcleo ele ainda é dividido em uma parte interna, um núcleo mais interno, e um núcleo mais externo. Agora eu vou começar comentando um pouco mais e detalhando cada uma dessas partes que eu citei, em que a estrutura da Terra ela está organizada. Então, começando pela parte mais externa, que é a crosta, tá? Essa crosta é o local, né, do nosso planeta Terra que é constituído, né, por uma parte sólida, né, formada principalmente por rochas, né, e também é nesse local em que encontramos os continentes e os oceanos, né? Então, a parte mais externa é a parte em que encontramos os continentes, os oceanos, tá? E essa camada, né, ou melhor, essa parte, né, do planeta Terra, que é mais externa, no caso a crosta, ela é uma camada muito fina. Tanto é que alguns estudiosos fazem algumas comparações, no sentido de que, se a Terra fosse considerada do tamanho de uma bola de basquete, como vocês podem visualizar aí na imagem, né, a crosta terrestre teria a espessura de aproximadamente uma folha de papel. Então, observem, diante dessa comparação, o quanto a crosta ela é fina, né, comparada às outras partes que compõem o planeta Terra, tá? Seguindo após a crosta, a próxima parte em que o planeta Terra é dividido é o manto,
tá? Esse manto ele vai estar localizado embaixo da crosta terrestre, tá? É uma camada que possui partes pastosas, tá? A temperatura no manto ela é extremamente elevada, tá? Então, a sua parte mais interna deve variar aproximadamente de 1.000 a 3.000 graus Celsius. Então, vejam o quanto essa camada, essa parte da Terra, o manto, na estrutura interna da Terra, o quanto apresenta uma temperatura extremamente elevada, tá? Então, esse material quente, pastoso, né? Ele é constituído por rochas derretidas. Isso mesmo. A temperatura é tão elevada que as rochas que ali existem no manto, elas se derretem, né? Elas passam por esse processo de derretimento e compõem uma estrutura pastosa, né? Um material pastoso, melhor dizendo, que é conhecido como magma, tá certo? E aí, quem já escutou falar dos vulcões, que será um dos nossos assuntos, né? Nas aulas seguintes, iremos falar de maneira mais detalhada, mas aí eu já posso antecipar um pouco para vocês que um vulcão, quando entra em erupção, né, o magma, né, que é essa massa pastosa que se encontra nessa parte da estrutura interna da Terra, que é o manto, tá? Esse magma ele é expelido, ele é através de uma pressão muito elevada, né? Quando o vulcão entra em erupção, esse magma é eliminado para o meio externo, tá? Ele é expelido para a superfície do planeta Terra, e quando ele é expelido, tá? Ele passa esse magma que estava no interior, tá? Nesse manto, e vai para a superfície da Terra, ele passa a ser chamado de lava, né? A lava do vulcão. Quem aqui já não viu em algum desenho, em algum filme, né? Ou até em algum outro assunto, né? De ciências mesmo, ou de geografia, que fala sobre essas questões do vulcanismo, né? Dos vulcões. Então, e nada mais é que a massa pastosa que está no interior desse manto, ela é mandada, né, para a superfície da Terra quando esse vulcão ele entra em erupção. E aí esse magma ele passa a ser chamado de lava quando vai para a superfície terrestre. Tá? E aí, como vocês podem observar nessas imagens, né, que dessa segunda parte da Terra, né, da estrutura interna da Terra. A parte superior do manto, que ela é a parte mais externa, tá? Ela é mais rígida, né? Ela está mais em contato diretamente com a crosta da Terra, né? E ela é constituída por uma parte mais rígida, quando comparada à parte mais inferior desse manto. E a terceira parte que compõe a estrutura interna da Terra é o núcleo. Como eu disse lá no início, o núcleo ele se divide, né? Ele possui uma subdivisão. Ele é constituído por um núcleo interno, né, e um núcleo externo. Então, a parte mais central do planeta Terra é constituída por essa parte, que é o núcleo. Até se compara como um caroço de um abacate, né, a estrutura do núcleo. Só a grosso modo, para que entendemos, comparemos, né, para melhor entender sobre como está organizado isso no planeta Terra. Tá? E em relação à sua formação, de que é constituído, o núcleo é formado principalmente por ferro e níquel. Então, tanto ferro, que são elementos, que é um elemento químico, quanto o níquel, que também é um elemento químico, eles são encontrados, né, em abundância nessa parte do planeta Terra, que é o núcleo, tá? Sua parte interna, que é o núcleo interno, encontra-se no estado sólido, tá certo? Então, essa parte mais interna do núcleo é constituída por uma estrutura mais sólida, tá? Enquanto que a parte mais de fora, que é conhecida como núcleo externo, é composta, né, por uma parte mais líquida, tá? Então, é importante fazer essas observações. O núcleo interno, ele encontra-se em estado sólido, enquanto que o núcleo externo encontra-se em estado líquido, né? A composição
da sua constituição, enfim, formada por uma estrutura mais líquida, em estado líquido, no caso do núcleo externo, enquanto que o interno ele encontra-se em estado sólido. Então, se formos resumir sobre o que falamos da estrutura da Terra, vamos resumir da seguinte maneira, como vocês observam aí nessa imagem. Então, como é a divisão, né, do planeta Terra, né? Quais partes que compõem o nosso planeta Terra? Então, temos o quê? A crosta terrestre, que é a parte mais externa. Ó. Em seguida vem quem? O manto. Né? Veja o quanto é espessa, né? Essa parte espessa comparada à crosta, né? Então, o manto, vimos que é constituído por magma, né? Que é uma massa pastosa, composta por rochas derretidas, devido à elevada temperatura que existe nessa parte, né? Do planeta Terra. E mais internamente, temos a terceira parte, que é o núcleo. Esse núcleo, por sua vez, é subdividido por duas outras partes, né? Em duas outras partes, o núcleo externo e o núcleo interno. Tá? Então, essas são as divisões, as partes que compõem a estrutura do planeta Terra. Além dessa questão da estrutura do planeta Terra, é importante a gente se questionar também e quais são as camadas que compõem a parte mais externa da Terra. Né? Agora a gente vai detalhar, né, ou melhor, falar de maneira geral, né, na aula de hoje, sobre as partes, as camadas que podemos encontrar na parte mais externa da Terra. Né? Quais são? Né? Como são chamadas? Qual a sua importância? Então, vamos entender agora e conhecer quais são essas partes. Então, em relação às camadas da Terra, o nosso planeta, né, para facilitar os estudos e direcionar melhor isso, passou-se, né, os estudiosos passou a denominar, né, a parte mais externa da Terra, que ela é constituída ou dividida em camadas. Né? Camadas, também chamadas de grandes regiões, ou esferas ou domínios. Tá? Podem ser chamadas de camadas, esferas ou domínios, que vão estar compondo a parte mais externa da nossa Terra, né? Nosso planeta Terra. Então, essas camadas são a litosfera, já ouviram falar da litosfera? Hidrosfera, atmosfera e biosfera. Tá? Essas são as camadas que compõem a parte mais externa do nosso planeta Terra. Acredito que vocês já ouviram, já leram, em algum momento, ou conhecem, já ouviram falar, pelo menos citado, né? Algum desses nomes vocês acredito que vocês já escutaram. Né? Mas se não escutaram, nós vamos agora aprender sobre cada um deles. Tá? Então, de maneira geral, a gente pode dizer que a litosfera é a parte sólida, né? É a parte sólida mais externa do nosso planeta. Né? Ela vai ser composta por vários quilômetros de profundidade e na sua formação ela vai ser constituída por rochas e pelo solo, tá certo? Nós iremos estudar de maneira mais detalhada sobre a litosfera nas aulas seguintes. Tá? Aqui e agora são ideias gerais, só para vocês entenderem o que é a litosfera. Então, essa parte mais externa do nosso planeta, constituída por rochas e por solo. Né? Aqui a gente tem uma ampliação do que é a litosfera nessa imagem, tá certo? Além da litosfera, uma outra camada da Terra é a hidrosfera. Tá? Hidro se refere à água, tá certo? Então, a hidrosfera nada mais é que conjunto de toda a água que existe no nosso planeta. E que toda a água é essa? Aí envolve os rios, os mares, os lagos, os oceanos, águas que estão armazenadas em depósitos subterrâneos, tá? Água subterrânea, água encontrada no estado de vapor, ou também a água que encontra-se no estado sólido, constituindo as geleiras, tá? Então, todos esses diferentes tipos e estados nos quais encontramos a água, tá? Que está no nosso planeta Terra,
é encontrado está organizado, melhor dizendo, em uma camada chamada de hidrosfera, tá certo? Além da litosfera e da hidrosfera, há também uma camada chamada de atmosfera. A atmosfera está relacionada ao ar. Então, a atmosfera nada mais é que camada de ar que vai envolver todo o planeta Terra. Vamos estudar também detalhadamente como é essa atmosfera, né? Quais são os elementos que compõem os gases, né, que compõem o ar, né? Que gás é mais abundante, né, no nosso planeta, na atmosfera, né? Então, qual a importância desses gases para a nossa existência, a nossa e de outros seres vivos? Então, isso também vamos estudar ao longo da nossa disciplina em outras aulas, né? Vamos estudar de maneira mais detalhada. Além da litosfera, da hidrosfera e da atmosfera, tem também a camada chamada de biosfera. A biosfera é algo mais amplo, porque ela vai envolver outras camadas, inclusive essas que falamos. Então, a biosfera é constituída pelo conjunto de todas as regiões do planeta em que é possível existir vida, tá certo? Ou seja, a biosfera ela é composta por florestas, por campos, desertos, oceanos, rios, lagos, entre outras coisas. Porque para a existência de vida no planeta Terra, né, é preciso que exista o ar, a água, os diferentes biomas, né, os seres vivos que devem estar interagindo, tá certo? Então, a biosfera é essa grande camada, né, que envolve todas essas regiões do nosso planeta, tá certo? Então, isso aqui são ideias mais gerais. Nós iremos estudar, mais uma vez eu vou reforço isso, que iremos estudar de maneira mais detalhada mais à frente, mas sobre hoje, sobre esse conteúdo, essas ideias iniciais só para a gente definir de fato o que é cada uma dessas camadas, tá certo? Bom, minha gente, nessa nossa primeira aula, o conteúdo é esse, tá certo? Assistam novamente essa videoaula se vocês não compreenderem, né, em um primeiro momento, assistam por uma segunda vez, fiquem à vontade para aprender e estudar, tá certo? Estudem, façam as atividades e qualquer dúvida que tiverem, podem entrar em contato durante o horário das aulas, que estarei disponível para retirar toda e qualquer dúvida. Desejo bons estudos e até nossa próxima aula, tá certo? Um abraço virtual para todos.